Resultado final divulgado, um percentual de aprovação inferior ao do 32º exame, nenhuma anulação para indignação de todos nós. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A prova do 34º teve uma aprovação menor do que a prova do 32º. Qual vai ser a consequência disso para a próxima primeira fase do 35º exame e para a segunda fase do 34º exame? Teremos provas mais difíceis, teremos provas mais fáceis. Tudo isso será debatido aqui. Por isso eu peço que você já se inscreva no nosso canal para que você acompanhe a nossa sequência de vídeos, pessoal. Vai sair ainda nessa semana a análise dos principais erros de reprovação, os principais motivos que conduzem um aluno para a reprovação na primeira fase e na segunda fase, analisando, estudando os nossos alunos. Vamos mostrar casos reais, casos concretos, que mostram como esses erros podem ser corrigidos e como eles podem te conduzir a uma mudança de panorama, levando você à aprovação. Para vocês que não nos conhecem ainda, meu nome é Alan, sou coordenador na preparação para o OAB aqui na Reta Cursos. Desde o final de 2018, início de 2019, a gente já está praticamente com exclusividade em preparação para o OAB, aprovando inúmeros alunos, preparando inúmeros alunos, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Então, vamos aqui hoje analisar o que danado foi esse 34º exame, pessoal. Sim, nós tivemos 120, mais ou menos 120 mil inscritos na prova da primeira fase do 34º exame, com aprovação de 28 mil, o que conduz aí a mais ou menos uma taxa de aprovação de 22% a 23%. Se a gente analisar os números anteriores, no 33º exame, nós tivemos 151 mil inscritos e uma aprovação de 68 mil, 45% na primeira fase. Olha a diferença, praticamente o dobro. Já no 32º exame, que foi a primeira prova, depois das várias suspensões, então acumulou aquela ruma de gente que ficou esperando sair a prova, tivemos aí 220 mil inscritos, 200 mil pessoas de fato presentes e uma aprovação de 53 mil, mais ou menos, o que dá 26%. Veja, aquela prova que teve várias anulações, chegou a 26% e superior ao do 34º exame. Então, se eles não anularam nenhuma, como foi esse o resultado, isso nos indica, a priori, que a prova do 34º exame foi em um nível igual ou mais difícil do que a prova do 32º exame. Então, pessoal, nós tivemos uma prova difícil e muitos de vocês ficam nos perguntando: Alan, vai vir uma segunda fase mais fácil? Vai vir uma segunda fase mais difícil? A próxima primeira fase vai ser tão difícil como essa? Olha o panorama. Eu vejo uma luz no fim do túnel e uma notícia boa que eu quero dar para vocês. Acredito eu que a próxima prova não seja tão difícil, não haja uma continuidade. Veja, a gente teve alternâncias, né? 32º exame, muito difícil. 33º exame, mais fácil. 34º exame, muito difícil. Pode ser que a próxima prova venha mais fácil, sim. Mas qual é a principal luz do fim do túnel para vocês? É que se você fez a prova do 34º exame, uma prova difícil, você não foi aprovado, você tem agora 3 meses para conseguir organizar seus estudos para ser aprovado no 35º exame. E organizar com estratégia, certo, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: analise um erro de vocês, já que saiu o resultado final, não vai ter mais anulação. Tente encontrar as disciplinas que você teve mais dificuldade, as disciplinas que você mais errou questão, os assuntos de cada disciplina. Então, se eu estou entre 35 e 41, ali nas questões 35 a 41 da prova, eu sei que eu estou na prova de Direito Civil. Quais foram as questões que eu errei em Direito Civil? Ah, Alan, eu acertei 3 de 7. Se é bom ou ruim, não se preocupe muito com isso. Se estou 3 de 7, você está abaixo da média. Porém, dessas 4 que você errou, foi questão de contratos, responsabilidade, direitos reais, sucessão, foi o quê? Obrigações? Dá uma olhada, tenta entender isso. Esse é o primeiro ponto da sua preparação para o próximo exame. Se você tem um sonho de ser advogado e conquistar sua carteira ainda esse ano, esse é o primeiro passo. Imagine que a aprovação da OAB, a aprovação em qualquer preparatório, em qualquer prova, vai vir num degrau de escada. Você não vai ter um crescimento repentino de uma hora para outra.
Você vai subindo degraus. E o primeiro degrau que você tem que subir é compreender os seus principais dilemas de dificuldade. Quais são as dificuldades reais? Por que eu estou errando essas questões? Isso você vai fazer estudando e analisando a sua prova anterior. Então, a partir de agora, você tem 3 meses para, identificando isso, conseguir corrigir. Essa é a maravilha, é o ponto principal. E o segundo ponto principal é que, sim, se a gente tem uma baixa aprovação na primeira fase, não faz sentido termos uma baixa aprovação na segunda fase, porque senão nós temos o quê? Menos advogados saindo. Isso não é interessante para ninguém. Né? Então, esperamos sim uma boa prova de segunda fase e, já que tivemos um padrão de alternância entre prova difícil e prova fácil, talvez o 35º exame venha mais fácil. Mas talvez ele venha mais fácil, por quê? Porque você conseguiu passar mais tempo estudando. Começou já no 34º e continuou até o 35º. Isso aconteceu muito no 33º exame. Pessoas que já vinham estudando para o 32º, não passaram, continuaram estudando, então sentiram uma facilidade ao fazer o 33º exame, pessoal. Pode acreditar. Se vocês estão desacreditados, se vocês acham que o OAB não é para vocês, se vocês acham que nunca vai dar certo, estão pensando em desistir, nós já tivemos aqui vários casos de alunos que passaram por isso, inclusive na prova passada, como vocês podem ver nesses prints aqui de mensagem que recebemos após a prova. Alunos que não conseguiram estudar, não conseguiram dar o seu melhor muitas vezes, mas superando as dificuldades, reprovaram e conseguiram ainda assim a aprovação. Então, saibam que vocês conseguem ir muito além do que vocês imaginam. Esse é o nosso lema. A gente está aqui para fazer vocês acreditarem no resultado possível. Eu sei que o resultado de ontem vai deixar muita gente abalada, muita gente decepcionada, assim como nós. Nós acreditávamos sim que tem questões erradas que deveriam ser corrigidas, independentemente de reparação, de análise, de aprovação. Se está errada, tem que ser corrigida. E não é o que eles fizeram. Então, pessoal, sabendo disso, nós podemos sim ter nosso momento de tristeza, nosso momento mais para baixo, mas usem isso como combustível para a preparação. O sonho de vocês é logo ali, vocês vão conseguir alcançar sim, certo? E para isso, reforço o convite. Nessa semana, nós vamos analisar aqui tanto os principais erros de primeira fase, como os principais erros de segunda fase. Vamos ver pontuações de alunos nas provas anteriores da segunda fase, espelho de pontuação, o que mais é errado, o que mais gera reprovação, para que você, sabendo disso, identifique o que é que eu faço que gera reprovação e como eu deixo de fazer. Nós vamos responder tudo isso aqui. Teremos também, pessoal, várias aulas ao vivo como essa da professora Kilze de Direito Processual do Trabalho, aulas abertas para ajudar vocês nos temas mais específicos, mais sensíveis para a prova da OAB, tá certo? Se inscrevam no canal para garantir que vocês não percam nada disso, porque vocês vão ser muito beneficiados. Não desanimem, continuem na luta, vocês vão conseguir. Até mais.